Eu sou a psicóloga Maria Sol Aragão e vim falar um pouquinho com vocês sobre psicologia jurídica, sobre experiência no âmbito jurídico, como tudo começou. Então vamos lá. Primeiro, antes de tudo, eu queria agradecer muito ao grupo que me convidou, a minha amiga Paloma. Muito sucesso na sua jornada e a todos vocês. Essa área realmente é uma área que ela é fascinante, então eu entendo completamente o fascínio de vocês de estarem na área da psicologia jurídica. Então vou tirar algumas dúvidas, tá? No roteirinho que eu tô aqui, para que a gente possa ter um diálogo, uma coisa mais envolvente, que eu possa trazer para vocês o que realmente é a prática dentro do âmbito jurídico, né? Eu sempre tive interesse em psicologia jurídica desde o início da minha graduação, sempre tive esse foco do que eu realmente queria, do que eu queria ser. Então, saber um pouco sobre o que eu queria realmente ser me ajudou bastante, né, nessa jornada dentro do meio jurídico. Bem como vocês, né, no estágio de psicologia jurídica, que foi a minha opção, comecei a estagiar no Fórum da Capital, no núcleo de psicologia do Fórum da Capital, onde eu fiquei pelo período de 6 meses, né, do estágio obrigatório, e logo em seguida fiquei aproximadamente 1 ano e meio a mais, porque eu optei por ficar fazendo trabalho voluntário, onde obviamente eu tive muitas vantagens, né, porque eu pude acessar mais conteúdos, eu pude estar convivendo com outras pessoas, com mais ensinamentos, com mais casos. Então, assim, foi de grande valia para mim, tá? E paralelo a esse estágio veio a minha formação, né, a minha graduação como psicóloga, que antes mesmo de então, paralelo, né, a essa vivência que eu estava tendo do estágio de psicologia jurídica no Fórum da Capital de Maceió, eu também trabalhava, né, trabalhava diretamente com o juiz, não como psicóloga, atendia, realmente tirava algumas dúvidas, e foi quando surgiu o interesse tanto do magistrado quanto da nossa equipe de que nós pudéssemos montar o primeiro núcleo de interior. E foi muito interessante, porque a gente conseguiu, em um curto espaço de tempo, montar um núcleo de psicologia bem estruturado e o interior. Para quem conhece União dos Palmares, é o interior de grande porte, né, da Zona da Mata. Muito interessante, né, poder começar dali, da base, da formação do núcleo. A gente veio com toda a parte teórica e foi muito legal. E até hoje o núcleo funciona lá no interior. Eu não moro mais em União dos Palmares, mas ele está nas mãos de uma psicóloga magnífica, né? De pessoas magníficas, na verdade. E é isso, eu vou começar a responder o questionário, tá bom? A primeira pergunta, que com certeza é a que a gente mais se faz: qual é a diferença entre psicologia jurídica e psicologia forense? Salve meu professor Franklin Bezerra, meu querido mestre da psicologia jurídica. Ele falava: não há diferença, mas há, né? Ele falava de uma maneira mais assim, mais no geral, porque acaba indo para o mesmo objetivo, né? Que é o âmbito jurídico. Mas há sim uma pequena diferença que ela se torna grande quando a gente traz para um caso próprio, um caso em si. Falando um pouco da unicidade de cada caso, vamos à psicologia jurídica. O que é a psicologia jurídica? São os conhecimentos da psicologia aplicados ao direito. Então a gente pode trazer aí como um bom exemplo, por exemplo, a vara da família, né? Se a gente trouxer para o âmbito familiar, qual o entendimento da psicologia diante da alienação parental que está sendo apresentado ali naquele processo, nos autos daquele processo. Então, a psicologia traz o seu conhecimento para ser aplicado no direito. Essa é a psicologia jurídica. Então, quando falamos da psicologia forense, a gente traz para esse lado mais amplo. A psicologia forense, ela tem um espaço maior, por exemplo, no meio investigativo criminal. Vamos supor que a gente está falando de algum processo criminal. Então ali vem o laudo do psicólogo, de todo um estudo que ele faz, né, toda aquela investigação que a gente faz por trás do indivíduo, e aí a gente entende e participa ativamente, né, da investigação criminal, da investigação policial. E quando a gente fala de psicologia criminal forense, é quando a gente fala daquele velho conhecido
relatório que nós enviamos para o juiz, para o magistrado, para que aquilo dali possa dar um embasamento para ele, lembrando que o juiz pode acatar ou não. Então, nós enviamos, né, ou para o juiz ou para uma das partes que contrata os nossos serviços. Essa também é uma prática, né, do meio da psicologia investigativa. Então, nós construímos um relatório baseado naquilo que é apresentado, naquilo que nós podemos ver, né, na psique do sujeito, de quem está sendo avaliado. E aí a gente elabora aquele relatório e envia para as partes solicitantes, seja o juiz, seja uma das partes. Então, a próxima pergunta é como a psicologia jurídica é aplicada no âmbito do direito da família e da infância. Então, a gente começa a pensar da seguinte maneira. A psicologia e o direito, de certa forma, eles acabam se encontrando, né, em diversos caminhos. Nós podemos falar isso sem sombra de dúvidas, porque ambos estão interessados no comportamento humano. Nós, psicólogos, nos interessamos naquele comportamento da psique e a justiça, digamos assim, que ela está ali para podar, né, para manterem a ordem do comportamento humano. Então, eles acabam se fundindo de certa maneira. Então, a psicologia ela é uma parte muito participativa, inclusive, no direito, né? Eu diria que hoje ambos caminham lado a lado e é muito difícil um processo criminal, seja da área da família, trabalhista, que não traga um subsídio psicológico, né? E isso é uma coisa que a gente vê claramente em reportagens, em afins, né? Então, o que é que acontece? Com essa intenção de trazer eficiência, de trazer igualdade, né, no processo, tornar um processo mais justo, o juiz, o magistrado, ele se mune de subsídios, bem como um relatório, como eu havia falado para vocês, subsídios para tomar aquela decisão. Então, aquela investigação feita pelo psicólogo, ela é crucial para determinadas sentenças de processos. Então, no âmbito familiar, a interferência, ou então a presença do psicólogo é muito importante, principalmente para estar garantindo ali, né, a integridade daquela pessoa que está sendo avaliada, seja numa questão do âmbito familiar, seja numa questão que a gente pode trazer alguns exemplos como alienação parental, adoção, guarda compartilhada, inúmeros casos que a gente pode estar trazendo, que a presença ali do setor de psicologia jurídica, ela traz mais segurança, ela traz mais subsídios para a tomada de decisão, que é uma coisa tão séria, né, que vai modificar tantas vidas, né, porque a gente não está falando só das partes. A gente, quando entra em um processo jurídico, quando a gente entra em uma investigação dessa magnitude, a gente tem que ver que há duas partes e há também a criança ou as crianças que precisam ali daquela garantia, daquela segurança da sua integridade física, principalmente psíquica, né? Então, assim, esses subsídios aos quais o magistrado tem acesso com a companhia do núcleo de psicologia, né, da psicologia jurídica, ele garante, assim, de uma maneira mais segura, né, que aquela decisão que está sendo tomada, ela garante a segurança, ela garante a integridade daquela pessoa. Então, é crucial a presença do psicólogo jurídico ali no meio do âmbito familiar, do âmbito criminal, até mesmo do âmbito trabalhista, como eu havia falado. A próxima pergunta, gente, o que pode influenciar a decisão do psicólogo de retirar a guarda dos pais e direcionar a criança ou adolescente num lar para adoção? Antes de tudo, gente, ele pode sim ter uma participação efetiva muito grande na decisão do magistrado, mas o psicólogo não decide absolutamente nada, tá bom? Aquilo que a gente manda lá no relatório é o que a gente viu na psique da pessoa que foi avaliada, e aí a gente pode dar sim sugestões, olha só, né, constar lá no nosso relatório. Essa criança está passando por X tipo de
de contravenção, então não é interessante que ela continue nesse âmbito familiar. Aí sim, não é uma psicóloga, aí ele não está tomando a decisão, né? Ele está em conjunto com o magistrado, dizendo, olha só, pela minha avaliação, essa psique está sendo prejudicada por esse meio psicoafetivo social, o qual a pessoa está inserida, e isso pode trazer sérias consequências para a pessoa. Então a gente põe isso no relatório quando isso é observado, e aí o magistrado toma a melhor decisão, segundo também o direito, porque a gente não pode pensar que é só psicologia. Então, gente, vale salientar, o psicólogo ele não toma nenhuma decisão, tá bom? Ele sempre encaminha um relatório com os subsídios que ele tem ali, com o material que ele tem ali coletado da pessoa avaliada e também das partes envolvidas, e traz esse relatório, seja favorável ou não para as partes, mas ele em momento nenhum toma decisão. Quem decide é o magistrado, tá bom, gente? Mas eu vou falar um pouco sobre casos, inclusive eu vou falar sobre um caso em específico, ao qual eu fui a psicóloga, e segundo o meu relatório, não era para as crianças continuarem no meio em que elas estavam. Eu comecei a atender um casal de irmãos, um de 3 anos, a menina 3 anos e o menino 4. E eles tinham sido retirados pela outra parte dos pais, no caso por um tio. O tio pegou as crianças e levou para outra cidade e disse, olha, vocês não têm condições, vocês são usuários e enfim. E eu tô levando as crianças para viver comigo e com a avó. E aí, quando nós começamos a fazer a investigação daquele caso, a gente pôde entender que tinham coisas além, interesses além do bem-estar das crianças. Então isso me deixou em alerta. A partir daí, eu encaminhei para o magistrado, né, um começo de relatório e trazendo essa problemática, até porque as crianças estavam com essa pessoa. E isso começou a me preocupar como psicóloga, né? Então, a gente tinha um encontro semanal com os pais que haviam perdido a guarda. A gente tinha um encontro com a pessoa que estava com a guarda das crianças. E a gente tinha um encontro com as crianças. Então, pensei, são crianças muito pequenas? São. Mas, de forma lúdica, eu posso entender um pouco da dinâmica psicoafetiva a qual elas estão inseridas e a qual elas foram retiradas, e aí entender aonde elas sentem que é o lar delas. Esse foi um dos princípios ao qual eu me baseei para poder ser mais segura para que eu pudesse elaborar esse relatório. Porém, quando essas questões chegam para a gente, é muito importante lembrar que a equipe multidisciplinar se faz muito importante, né, a participação da equipe multidisciplinar, porque a gente pode contar com assistente social para que ela possa apurar esses fatos. Então, foi muito importante nesse caso em si a presença da assistente social, que ela pudesse ir lá, ver o que estava acontecendo em ambas as partes, nas casas de ambas as partes, poder escutar os vizinhos. Então, esse trabalho vai mais para a assistente social mesmo. E aí ela traz o relatório dela e juntas nós elaboramos um relatório único para ser entregue ao juiz, para que então ele seja avaliado como aceito ou não para a audiência, para o julgamento final e para a sentença daquele caso específico. Então é muito importante que a gente saiba a necessidade de ter essa equipe multidisciplinar, de valorizar esses outros profissionais que podem ir além. Esse caso mais específico que eu falo é porque o assistente social ele vai lá fazer aquela investigação do meio psicoafetivo social onde a criança está inserida, também de onde ela foi retirada, né? Então é muito importante a escuta dos vizinhos, a escuta de outros familiares, a escuta de pessoas que estejam envolvidas nesse caso e que tenham convivência com as crianças. Quando a gente fala sobre adoção, a gente tem que pensar de várias maneiras, né? Porque estamos falando de uma criança preterida, estamos falando de uma criança em situação de vulnerabilidade, de abandono,
Então, tudo que nós podemos fazer para que essa situação seja amenizada e breve, né, seja abreviada a resolução, é muito importante. Na questão de adoção, nós encontramos ali uma criança ou um adolescente vulnerável, né, em estado de abandono, onde existe toda uma burocracia, né? A gente sabe que no Brasil, por exemplo, a fila de pessoas para adotarem é maior do que a de pessoas para adoção. E mesmo assim o processo ele é muito custoso, ele é muito demorado, ele é gasto. Então isso desgasta a criança, isso desgasta o adolescente, isso desgasta a família que está ali com essa intenção da adoção. Então a psicologia ela vem para isso, para tentar diminuir esse dano causado por essa espera, por essa burocracia, e também para saber se aquele ambiente ali ele é propício para uma criança que já vem desse estado de vulnerabilidade, e também, numa forma geral, para criar uma criança, né? Se ali é mesmo um âmbito familiar, para que essa criança estabeleça os seus vínculos, para que ela crie esse olhar para a família mesmo, para que ela se sinta acolhida e parte daquela família a qual ela está sendo inserida. Então, o papel do psicólogo é exatamente esse, é de vir diminuir os danos da burocracia, os danos da espera, os danos do próprio abandono, os danos que aquela criança pode trazer de traumas. Então, o psicólogo ele vem mais como um apoio mesmo. E a próxima pergunta é: no lar para crianças ou adolescentes que infringiram a lei, qual o papel do psicólogo? Isso é muito importante, tá? Esse é um dos papéis mais nobres, na minha opinião, para um psicólogo, tá? Porque ele vai estar ali trabalhando para a reinserção daquela pessoa que foi abandonada, que foi negligenciada, que está ali em estado de vulnerabilidade. Então, o psicólogo ele vem mesmo para fazer esse trabalho de reinserção, de fortalecimento de vínculos familiares e sociais, né, que foram ali rompidos, seja por qual for o motivo pelo qual aquela pessoa, aquela criança ou adolescente está ali em estado de acolhimento. E vamos à próxima pergunta. Existe a visitação, no caso de a guarda de uma criança, ficar somente com um dos pais, né? Guarda unilateral, no caso. Se for comprovado o nível de uma certa patologia, acredito que do outro pai, que não faz mal para a criança, tá bom? Essa patologia. Qual é a função do psicólogo nesses casos e qual o posicionamento dele mediante a patologia da cliente? Eu posso falar por mim. Eu acredito que se essa patologia não faz mal para a criança, tá tudo ok a visitação. Se for necessário, faz uma visitação assistida. O fórum mesmo disponibiliza espaço para que comece uma visitação, né, para que possa ter uma visitação mais segura, caso não esteja tendo essa segurança. Mas eu particularmente não vejo, né, um motivo plausível para que essa criança seja privada da presença de um dos seus pais, porque ele é portador de um transtorno. Se esse transtorno não faz mal para essa criança, eu acredito que privá-lo dessa presença, seja paterna ou materna, é até uma maneira de prejudicar a criança também no seu desenvolvimento psíquico, no seu desenvolvimento social, no seu desenvolvimento como um todo. Se nós pararmos para observar de forma mais crua, a gente está lidando o tempo inteiro com pessoas com... Nós estamos lidando o tempo inteiro com pessoas com patologia. Seria meio que até injusto para com a única parte que realmente interessa quando um processo é aberto, teoricamente, né? Porque às vezes há briga entre um casal onde a criança é usada, né? Infelizmente isso existe, e existe de verdade e muito. Mas a parte que realmente interessa é a da criança. Então, o nosso interesse maior é realmente trazer o bem-estar para aquela criança diante daquele processo que não é fácil para adultos, imagine para uma criança. E também é muito importante a gente lembrar que toda a construção da psique daquela criança seja saudável,
para que toda a evolução daquela criança seja saudável, é importante sim que exista a presença do pai e da mãe, né? Isso quando pode ser uma mãe, dois pais, enfim. Estamos falando de família de uma maneira geral. Então, é muito importante que a gente saiba que por trás dessa, talvez, dúvida, insegurança que a gente tenha sobre será que uma pessoa com patologia pode conviver com a criança, pode estar também trazendo um pouco, sabe, de um pré-julgamento, de um pré-hífen conceito sobre patologias. Se essa patologia não faz mal, não oferece perigo, risco à vida daquela criança, não há necessidade dessa privação. Pelo contrário, essa criança vai receber mais amor. Então, a próxima pergunta é o que é levado em consideração na avaliação durante o processo de adoção da criança e por que não é de forma rápida e simples. Também gostaria muito de entender por que não é mais rápido e simples. Porém, a gente também tem que entender que algumas pessoas precisam ser avaliadas, que a gente está tomando uma decisão literalmente vital para aquela pessoa, para aquela criança ou adolescente. Então precisa sim um processo investigativo, minucioso sobre as pessoas com as quais ela vai conviver, sobre o local onde ela vai conviver. Essa parte sim é compreensível, mas seria muito interessante uma forma de abreviar mais esse processo para que a gente pudesse ter um índice maior de adoção e diminuir o índice de crianças em instituições, né, crianças e adolescentes. E vamos para outra pergunta. Qual o papel do psicólogo na identificação da alienação parental durante um processo de litígio? E como prestar assistência à criança? Então, como eu estava falando, a criança ela é o centro de todo o processo, né? Principalmente o litígio. Então, o que acontece? O psicólogo, de antemão, ele vai começar a fazer avaliações com a criança. Claro, tudo dentro da idade, tudo apropriado para a idade. Mas ele vai estar dando aquele suporte e ele vendo a necessidade da criança fazer psicoterapia, ele vai indicar para quem estiver naquele momento com a guarda da criança. Vale salientar que quando é detectado literalmente, né, de fato, a alienação parental, é muito importante que o psicólogo possa comunicar ao magistrado para que sejam tomadas as medidas cabíveis com a maior brevidade, porque é um crime e, além de um crime, é muito danoso para toda a evolução psíquica da criança e não só psíquica, né? A gente vê muitos casos aí de crianças que guardaram durante um tempo a separação dos pais, aí começou a alienação parental daqui, a alienação parental dali, a criança começou a se mutilar, a criança começou a ter vícios, a criança começou a, enfim, mudar o comportamento de forma geral. Então, os malefícios, eles são muito grandes, os danos, eles são muito grandes. Então, é muito importante essa responsabilidade do psicólogo, tá? Se o psicólogo ele detectar a alienação parental, é até importante para que todos nós saibamos disso. Para finalizar, quais as maiores dificuldades que você tem na sua atuação enquanto psicóloga na área jurídica? Bom, eu tenho atuado muito pouco na área jurídica, né? Eu retornei para a psicologia há pouco mais de 2 anos. Na verdade, no início da pandemia, né? Quando eu percebi a necessidade de tantas pessoas de terapia. Então, eu voltei a atender. Eu passei 4 anos, eu acho, quando eu saí do fórum, trabalhando como escrivã de um cartório do registro civil. Então, não dava para conciliar. Então, quando eu voltei para a psicologia, eu trabalhei muito pouco na área jurídica, mas eu acredito que, de maneira geral, o que essa pergunta dá para a gente responder de uma maneira mais ampla, né? Na psicologia em si, uma grande dificuldade que a gente encontra é das pessoas priorizarem a sua saúde mental. Então, a terapia ela é muito terceirizada, porque algumas pessoas falam, nossa, a academia é minha terapia, e aí tá ok. Ou então algumas pessoas começam a psicoterapia e aí interrompem, ficam tomando só a medicação, às vezes se automedicam. Então, essa negligência com a própria saúde mental
é uma grande dificuldade que a gente encontra nesse percurso da psicologia. Realmente essa falta de comprometimento com a própria saúde mental, sabe? Acontece muito e infelizmente isso é muito triste porque a gente acaba se perdendo e só procurando a terapia quando já tá muito, muito mal. Então, gente, queria agradecer muito a todos vocês. Paloma, muito obrigado pelo convite. Sucesso para todos vocês. Nossa profissão é linda, é realmente muito nobre e muito necessária. Foi uma delícia poder compartilhar com vocês, passear aqui por memórias afetivas tão gostosas, de momentos tão maravilhosos que eu vivi. E espero que possa ter ajudado vocês.